Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 até ao versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 até ao versículo 7. Abra a palavra do Senhor. Se você está perto de alguém e não tem palavra, compartilhe, reparta com ele a palavra do Senhor. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirínio era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Queridos, é um relato tão simples, mas tão, ao mesmo tempo, tocante e maravilhoso acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse período maravilhoso que antecede o Natal. É um momento tão especial para todos nós. Aos pouquinhos, uma expectativa gostosa vai tomando conta de todos nós. Tudo passa a girar em torno do Natal. As propagandas focam o Natal. As lindas e belas decorações focam o Natal. Lá está a árvore da lagoa, lá estão as casas cheias de enfeites, de luzes, e isso tudo nos mostra o clima de Natal está no ar. As ruas ficam apinhadas de gente. Copacabana, então, é algo indescritível. Agora, até dia 31 de dezembro, esse bairro enche, as ruas ficam cada vez mais apinhadas de gente, não só em Copacabana, mas em todos os lugares. As lojas são completamente tomadas por aqueles que desejam presentear um parente, um amigo querido. As mensagens de Natal, elas se sucedem, cada um enviando uma mensagem para o outro, desejando boas festas, desejando um Feliz Natal. Enfim, esse clima está no ar. Eu creio que já tomou conta de todos aqui nesta noite. Mas será que, na verdade, Jesus tem para as pessoas a importância e o valor que estas parecem lhe dar no Natal? Será que Jesus de Nazaré é a razão de ser do nosso Natal? Qual foi a atitude dos homens em relação a Jesus, desde o seu nascimento até a sua partida desse mundo? Qual tem sido, na verdade, a atitude dos homens em relação a Jesus de Nazaré? Será que tudo que vemos e que antecede esse período de Natal é, na verdade, aquilo que as pessoas creem em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus? Por isso, nessa noite, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês essa mensagem, Natal, tempo de reflexão. Eu gostaria de fazer algumas reflexões com você nesta noite. Natal é um tempo de refletirmos. Estamos a alguns dias do dia 25 ou do dia 24, quando estaremos realmente celebrando de uma forma mais efetiva. Mas, queridos, eu gostaria nesta noite, essa noite desse domingo que antecede o dia de Natal, eu gostaria de levá-los a algumas reflexões. Quais têm sido as atitudes dos homens em relação a Jesus, que continuam presentes nos dias de hoje?
Olhando a palavra de Deus, queridos, nós podemos ver que o Natal, então, esse período é tempo de refletirmos algumas atitudes. Por exemplo, vejam essa, que interessante. Negaram a Jesus uma hospedaria e deram a Jesus uma estrebaria. E aqui nós vemos uma atitude naquela época, mas uma atitude que tem assim permeado a todos os tempos e chegado até os dias de hoje. É uma atitude de profunda insensibilidade em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando, irmãos, e tentando pensar naquele momento quando José com Maria, aliás, eu fico tentando imaginar o que era carregar uma mulher grávida no lombo de um burro. Irmãos, quando a minha mulher ficou grávida, foi um período, eu sou traumatizado até hoje com esposa grávida, não com mulher grávida, né? Porque, irmãos, quando eu passava num buraco, e eu só passava em buraco, eu não sei o que dá nessa época, ela dava um grito, ela falava tanto, e eu pensava como seria Maria, não é? Quando então José ia levando aquele burrinho, ela sentada ali em cima, eu não sei como seria aquele fato, mas ela andava e eles foram até Belém, e a palavra de Deus diz então que eles chegaram lá, e você pode imaginar José com Maria no lombo daquele burro, ela já com barrigão, né, porque estava quase nascendo, aquele barrigão, o menino dentro dela já dando aqueles pontapés clássicos, e ele indo de lugar em lugar, batendo na porta, perguntando se tinha lugar, e a resposta era sempre a mesma: estamos lotados, não tem lugar. E José provavelmente dizendo: mas olha, minha esposa está grávida, ela vai ter um neném, ela está quase tendo neném, por favor me arrume um quarto, eu preciso de um quarto. E as pessoas com maior insensibilidade: não tem lugar, está cheio, não tem lugar, não tem lugar. E eles foram de uma hospedaria para outra hospedaria, para outra hospedaria, para outra hospedaria, e eles não conseguiram, até que talvez alguém tenha dito: olha, hospedaria não tem, mas tem ali uma estrebaria, um lugar lá onde vocês podem ali se colocar lá, quem sabe, olha, nós temos aqui uma estrebaria. E nisso, irmãos, nós vemos uma atitude da humanidade em relação ao Senhor Jesus, uma atitude de profunda insensibilidade. Como foram insensíveis? Ali estava o Filho de Deus, ali estava o Senhor da glória, ali estava o Senhor Todo-Poderoso, que ia nascer daquela mulher. Mas vejam, negaram a Jesus uma hospedaria e ofereceram-lhe uma estrebaria. Atitude de profunda insensibilidade. É a atitude daqueles que hoje continuam cegos em relação à pessoa do Senhor Jesus. Aqueles que ainda nos nossos dias continuam cegos em relação à pessoa de Jesus, essas pessoas continuam sendo insensíveis. Veja lá em Colossenses 1, de 14 a 20, o que diz a palavra de Deus. Em relação à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, de 14 a 20. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Atente para esse detalhe. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Todas as coisas foram criadas para o Senhor Jesus, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Ah, meus queridos, quantas coisas extraordinárias! Foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude da divindade e por meio de Jesus reconciliar com Deus o Pai todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Queridos, aqueles que estão cegos, eles não enxergam em Jesus o Deus Criador, eles não enxergam em Jesus o Deus reconciliador. Jesus é Deus Criador, vindo a esse mundo para nos reconciliar com o Pai. Diz a palavra do Senhor, para que através dele reconciliasse todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue. A paz só é possível através da reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta atitude de insensibilidade, ela continua hoje naquelas pessoas que estão cegas em relação a Jesus. E sabem de uma coisa? As pessoas estão cada vez mais cegas. A cegueira é cada vez maior em relação à pessoa de Jesus. Queridos, nós precisamos tomar uma posição. Jesus não é mais um, Jesus é o único. Jesus não é mais um, ele é o único. Jesus não se compara a nenhum outro ser. Jesus, ele é Deus Criador. A Bíblia diz, todas as coisas foram criadas por ele, mas mais do que isso, para ele. Você foi criado ou criada para quem? Para Jesus. Você foi criado para Jesus. A razão da sua vida qual é? É Jesus Cristo. Por isso, fora de Jesus, a nossa vida é sem propósito. Toda a vida sem Jesus é uma vida sem propósito. E se a sua vida está sem Jesus, a sua vida é uma vida sem propósito. Por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para que nesta noite você abra o coração e receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas, irmãos, essa atitude de insensibilidade é daquelas pessoas que elas estão cegas, elas estão insensíveis espiritualmente, elas estão completamente cegas em relação à obra do Senhor Jesus, a obra que ele realizou. Abra lá em Romanos capítulo 5, versos 6 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. De fato, no tempo devido, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Deus demonstra, olha a obra do Senhor Jesus. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Agora, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Queridos, são pessoas que estão cegas em relação a esta obra de justificação pelo sangue de Jesus. O Senhor nos torna justos. O Senhor nos torna justos através do sangue de Jesus. Quando eu creio que Jesus derramou seu sangue por mim, então Deus, quando eu me converto, eu recebo essa obra, eu creio nessa obra por mim, então Deus me declara justo. Eu me torno justo aos olhos do Senhor. Mas aqueles que estão cegos em relação à obra do Senhor não enxergam esta obra de salvação pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus nos dá a salvação. Somos salvos pela obra bendita do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Insensíveis ainda nos dias de hoje, os homens estão negando a Jesus uma hospedaria, estão oferecendo uma estrebaria. Os homens são insensíveis, os homens estão cegos em relação a essa obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele me torna justo, ele me dá salvação, ele me liberta, ele faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. E através desta obra maravilhosa, a Bíblia diz que eu tenho então a paz com Deus e eu estou salvo da ira do Senhor. Muito mais ainda, pela obra bendita do Calvário, seremos salvos da ira de Deus, porque o Senhor Jesus realizou esta obra bendita e maravilhosa na cruz do Calvário. Nessa noite, querido, nessa noite, querida, olhe para Jesus e veja essa obra maravilhosa que Jesus fez por você. Aproprie-se dela, receba, aceite
aceite-a, receba o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nesse Natal é tempo de refletir uma outra atitude bem interessante em relação ao Senhor Jesus. Negaram a Jesus um berço, deitaram-no numa manjedoura. E eu vejo nisso uma atitude profunda de indiferença. Vocês já tiveram filhos. Vocês estão tendo filhos. Leonardo, meu filho, acabou de ter um filho. E eu fiquei olhando e vendo. E vocês aí que estão se preparando para ter filhos, já repararam o que é que as pessoas fazem? Elas compram não qualquer carrinho, mas um carrinho turbinado. E hoje em dia tem uns carrinhos de bebê que é uma maravilha. Dá até vontade de ser bebê para dar num carrinho daquele. O negócio é turbinado. Só falta ter um fogo que leva o negócio, né? E as pessoas vão, e quando nós estivemos em Brasília da outra vez, nós fomos ver o bercinho para comprar, e eu estava empolgado para fazer o quarto do neném. Quarto do neném. Eu fiquei pensando no quarto deles, né? Quando foi o quarto deles, foi a mesma coisa, né? A gente sai para comprar o bercinho, para comprar a cômoda, para comprar o não sei o que, aquilo que carrega, como é o Moisés. Moisés, não sei o que chama Moisés, mas dizem que é o Moisés, é um negocinho que carrega, e você vai comprando aquilo tudo, né? Você, eu, simples mortais, a gente compra tudo do bom e do melhor de acordo com as nossas posses, para que o nosso neném tenha o melhor. E aí fica a avó dizendo, não sai com o menino, porque senão pega uma gripe, não sei o que lá, não sei o que lá. Imagina Jesus. O Senhor Jesus nasce lá numa estrebaria. E qual foi o primeiro bercinho de Jesus? Bercinho preparado por Maria. E ela deve ter então visto lá aquela manjedoura, que é o lugar onde os animais comem. Ela deve ter limpado bem limpinha aquela manjedoura para tirar todas as bactérias e todos os negócios lá. E ela limpou, deve ter forrado com aquele feno dos animais. E ela forrou e botou e colocou. E pasmem vocês, o nosso Salvador foi deitado numa manjedoura. O seu filho foi deitado no melhor berço, na melhor cama. Seu filho, meu filho, nossos netos então nem se fala, nossos bisnetos então, eles devem ter de repente uma nave espacial. As coisas estão de um jeito que a gente nem imagina como é que isso vai ser daqui para frente. Mas o nosso Salvador, ele foi deitado lá numa manjedoura. Sabe o que é isso? A mais absoluta indiferença. Absoluta indiferença. As pessoas foram totalmente indiferentes. Ali estava o Filho de Deus. Ali está o Deus Criador. Por Ele, para Ele foram criadas todas as coisas. Mas quando Ele nasce, Ele é deitado numa manjedoura. Quem de vocês aqui nessa noite deitaria um filho de vocês numa manjedoura? Quem de vocês? Quem de vocês? Mães, pais, quem de vocês? Se você soubesse que o seu filho ia ser deitado numa manjedoura, você correria, compraria, você faria tudo para que o seu filho, para que o seu neto tivesse um berço digno. Mas o nosso Salvador, o Senhor da glória, aquele que é o Criador de todas as coisas, ele foi deitado numa simples manjedoura. Sabe o que é isto? É a indiferença. Aqueles que não percebem o tempo inaugurado por Jesus. Eles não perceberam quem era Jesus. Eles não perceberam o tempo, eles não perceberam o kairós de Deus. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, e veja o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 6:2, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Tempo de salvação.
Mas aqueles homens não perceberam, como hoje não temos percebido, o tempo que Jesus está inaugurando. Deus está inaugurando, através de Jesus, um tempo favorável da graça. Deus está inaugurando, com o nascimento de Jesus, um tempo favorável da misericórdia de Deus. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Mas aqueles homens foram totalmente indiferentes. Eles não perceberam que com o nascimento de Jesus estava sendo inaugurado um novo tempo, um tempo maravilhoso. Aqueles homens não perceberam no Jesus que estava nascendo. Eles foram totalmente indiferentes à oportunidade oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Olhe lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. 2 Pedro 3, 9 e 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que ninguém pereça, senão que todos se arrependam, todos cheguem ao arrependimento. Queridos, essa atitude de indiferença presente nos dias de hoje está naqueles que não percebem a oportunidade oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Só em Jesus temos a oportunidade de arrependimento e volta para Deus. Só em Jesus temos a oportunidade de livramento e segurança em Deus. O Senhor Jesus inaugurou uma nova época, uma nova era. É um tempo favorável, é uma oportunidade única de nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, de sermos libertos e encontrarmos segurança em Deus. Irmãos, apesar dos tempos que nós vivemos, eu começo a desconfiar, e eu começo a sentir no meu espírito que nós vamos ter diante de nós, apesar de toda essa situação que estamos vivendo, um tempo de arrependimento e volta para Deus. Irmãos, eu creio que a situação está chegando num ponto, eu creio firmemente que nós haveremos de chegar no momento em que as pessoas vão começar a abandonar essa indiferença e a reconhecerem, esse é o tempo de Deus, é o tempo de arrepender, é o tempo de voltar para Deus, é o tempo de encontrarmos livramento, segurança no Senhor. Você que aqui veio nessa noite, você que está conosco na internet, querido, não seja indiferente à obra do Senhor, não seja indiferente a esse tempo de Deus. Entenda, esse é um tempo, é uma oportunidade de Deus para você. Nessa noite, arrependa-se dos seus pecados, nessa noite decida voltar para Deus, nessa noite tome uma decisão na sua vida, encontre livramento e segurança no Senhor. Chega de viver inseguro, chega de viver nessa insegurança. Irmãos, as pessoas estão à beira de um ataque de nervos. As pessoas estão à beira de um ataque de nervos. As pessoas estão completamente inseguras. Completamente inseguras. É tempo de abandonar a indiferença. É tempo de deixar de negar a Jesus o berço. É tempo de recebê-lo. É tempo de arrepender. É tempo de voltar para o Senhor. Eu espero que você, querido, você querida que aqui veio nessa noite, que você não continue nessa caminhada em que você se encontra. Nessa noite, entenda a oportunidade. Irmãos, quando eu olho, quando eu penso, quando eu imagino o Senhor Jesus Cristo ali estava Jesus, o Filho de Deus. Quando eu vejo aqueles homens indiferentes, aqueles homens não se importando, aqueles homens não percebendo a oportunidade que eles têm.
Querido, nessa noite, peça a Deus: Senhor, eu quero entender. Deus, nessa noite eu quero me arrepender. Deus, nessa noite eu quero voltar para Deus. Deus, nessa noite eu quero ser liberto. Nessa noite eu quero experimentar essa segurança que está faltando na minha vida e na minha alma. Nessa noite, querido, volte para Deus. Nessa noite entenda que essa é a oportunidade da sua vida. Mas o Natal é tempo de refletir uma outra atitude bem interessante. E eu gostaria que você pensasse nela. Queridos, negaram Jesus como Filho de Deus e acusaram-no de ter demônio. Isso aconteceu. Como pode ter acontecido? E eu vejo aqui uma atitude de profunda e da mais completa irreverência. Irmãos, a gente olha e fica impressionado. A gente imagina que só acontecem coisas ruins nos nossos dias. A gente às vezes imagina, em termos de igreja, né? A gente imagina assim que no passado as coisas eram lindas, maravilhosas. Irmãos, eu fico vendo essa situação. Como é que pode ter feito isso? Negaram Jesus como Filho de Deus e acusaram Jesus de ter demônio. O Senhor Jesus, certa vez, ele expulsou um demônio e alguém falou, aqueles líderes falaram que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Como pode? Uma atitude de profunda irreverência. E o problema, queridos, é que essa atitude, ela tem se perpetuado. Essa atitude continua ao longo dos tempos. E ela chega aos dias de hoje. E quem são aqueles hoje que são profundamente irreverentes em relação a Jesus? São os que vivem vulneráveis ao engano do inimigo. Abra lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 e 10, ou de 8 a 10, e veja o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Essa atitude de reverência, essa atitude está acabando com as pessoas, tornando-as vulneráveis. E olha o que acontece com essas pessoas. Pessoa sem Jesus, ela fica vulnerável a todos os ensinamentos errados, a todos os ensinamentos heréticos. A pessoa sem Jesus, ela fica vulnerável às maravilhas enganadoras. Ela é completamente enganada. Ela é enganada por ensinamentos que ela imagina serem verdade, mas são mentira. Ela acredita em maravilhas que pensam vir de Deus e vêm do inimigo. E ela é totalmente enganada. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz aqui a palavra do Senhor. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Sabe por quê? Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E a verdade que pode salvar é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Quero dizer a você uma coisa: se você tem sido irreverente em relação à pessoa do Senhor Jesus, e toda aquela pessoa que é irreverente em relação à pessoa do Senhor Jesus, todo aquele que debocha da pessoa do Senhor Jesus, todo aquele que nega Jesus como Filho de Deus e acusa o Senhor Jesus de tantas coisas, esta pessoa está completamente vulnerável. Esta pessoa está debaixo desta grande questão. Ela está sendo ensinada de forma errada, ela está acreditando em mentiras, ela está crendo em maravilhas enganadoras que vão levá-la para longe do Senhor. E quem sabe você que aqui está nessa noite, você está vulnerável a isso também. Mas mais do que isso, queridos, aqueles que têm sido irreverentes são os que vivem vulneráveis à ação do inimigo. Abra a sua Bíblia em João 10, de 7 a 10, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo,
que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, as pessoas irreverentes, as pessoas que negam Jesus como Filho de Deus, as pessoas que acusam o Senhor Jesus, e há tantas assim nos dias de hoje, atitude e reverência, essas pessoas vivem vulneráveis à ação do inimigo. E uma pessoa sem Jesus, ela vive sendo roubada pelo inimigo. Uma pessoa sem Jesus, ela vive sendo destruída pelo inimigo. E é importante que nós saibamos isso, queridos. Uma pessoa sem Jesus, o inimigo vai roubando tudo dela, vai roubando os seus valores, vai roubando os seus conceitos, vai roubando os seus princípios. O inimigo vai destruindo a sua vida, vai destruindo a sua família. A vida sem Jesus é uma vida de vulnerabilidade completa à ação do inimigo. E quando somos irreverentes em relação ao Filho de Deus, às vezes nós não temos essa noção, mas a nossa vida se torna uma vida totalmente vulnerável à ação do maligno. A pessoa sem Jesus, a pessoa irreverente, ela vive totalmente vulnerável. Por isso precisamos falar de Jesus, por isso precisamos orar com as pessoas, orar pelas pessoas, precisamos levar a mensagem de Jesus, porque essas pessoas estão vulneráveis a todo tipo de engano, a todo tipo de ação do inimigo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E meus queridos irmãos, o que está nos jornais, o que está nos telejornais, o que está nas revistas que nós estamos lendo, é a ação demoníaca, é a ação do inimigo de nossas almas. Irmãos, podem as pessoas proibir todo o comércio de arma, pode-se proibir tudo o que for. Não vou entrar nessa discussão, é uma outra discussão, mas se o coração do homem não for transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo, não há mudança possível, não há mudança possível. Queridos, nós estamos assistindo nos dias de hoje a um crescimento da iniquidade a níveis, não sei, que já foram vistos no passado, mas a níveis dos nossos dias muito elevados. Irmãos, a crueldade está tomando conta do coração humano, porque as pessoas estão vulneráveis à ação do inimigo. Por isso lhes falei hoje pela manhã, que quando estava orando essa semana e clamando diante de Deus, e quando o Senhor estava me levando a orar, pedir a Deus que o Senhor derrube essas fortalezas do diabo que estão por detrás e estão dando suprimento a todo esse tipo de bandidagem, a todo esse tipo de pessoas cruéis, a todo esse tipo de pessoas que estão aí envolvidas com corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas. O que está por trás disso é o inimigo de nossas almas. E o Senhor me dizia: ore para que as hostes do inimigo caiam por terra. E enquanto eu estava ali então orando, foi que o Senhor trouxe ao meu coração aquele desejo, leve a igreja para Atlântica, leve a igreja para Atlântica, e ali na Atlântica orem e clamem e peçam a Deus a paz, e peçam a Deus a paz sobre essa cidade, e peçam a Deus a paz sobre essa cidade, e peçam a mim, e peçam ao Pai que toda obra satânica seja quebrada em nome de Jesus. Irmãos, no dia 31 de dezembro, ou talvez até no dia 30, muitas pessoas vão estar ali adorando e clamando e invocando o poder de Satanás, dizendo, infelizmente, as nossas autoridades, nossos prefeitos, nossos governadores, entregando chave de cidade para determinado tipo de pessoa, aceitando todo tipo de coisa. Irmãos, isto são sintomas do mundo espiritual. E eu fico imaginando um prefeito evangélico. Aí vocês vão votar em mim para ser o prefeito da cidade. Aí eu fico pensando, aí vem o carnaval, época do Rei Momo. Aí eu vou ter que entregar a chave da cidade para o Rei Momo, mas não vou mesmo. Aí pronto, aí acabou. Aí é prisão na certa. Não, agora vai ter... Não, mas tem lá no Sambódromo, tem lá o camarote do prefeito da cidade. Não vou.
Não vou. Eu vou lá para camarote algum? Eu vou para lá e o pessoal pregar o evangelho. Aliás, esse é outro problema, né? Eu não vou nem dar dinheiro para as escolas de samba. Aí é outro problema. É outro problema. É outro problema. Mas, queridos, quando um prefeito entrega a chave de uma cidade, isso é um posicionamento do mundo espiritual. A gente não liga mais muito para isso, porque a gente acha até, né? Aí vem aqui o senhor gordão, tal, fulano, aquela coisa. Mas aquilo, irmãos, é entregar a chave dessa cidade. O prefeito é a autoridade sobre essa cidade. A chave significa a autoridade sobre a cidade. E quando eu dou autoridade sobre a cidade para o mensageiro do reino das trevas, eu estou dizendo que o reino das trevas domina sobre essa cidade. E essa é a questão. E essa é a questão. E nós precisamos nos levantar como povo de Deus. Porque, irmãos, o nosso povo está sendo roubado. Nosso povo está sendo destruído. As coisas estão acontecendo. Eu sei que está todo mundo tão impressionado com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Estava até vendo que aqui em Copacabana fizeram um ato de homenagem ou de solidariedade. Tudo bem, nada contra. Mas eu disse aqui pela manhã, todos os dias morrem no Brasil mais pessoas do que aquelas que foram mortas lá. E ninguém mais sente coisa nenhuma. A gente acha normal. O negócio é não acontecer comigo. O negócio não acontecendo comigo, está tudo bem. Irmãos, o inimigo, ele está roubando, ele está matando. E o Senhor estava me revelando isso, que o inimigo está muito à vontade. É tempo de nos levantarmos. Nas suas orações diárias, faça um clamor e peça a Deus para que o Senhor derrube toda a força e toda a fortaleza de Satanás sobre esta cidade. Ore pelo seu prédio. Ore ao Senhor, entre nessa guerra, entre na brecha. O Senhor, certa vez no livro de Ezequiel, diz assim: eu procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha para orar por essa cidade. E a ninguém achei. A ninguém achei. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha por esta cidade, por esse bairro. Por esse bairro. Temos orado, temos clamado por esse bairro Peixoto. Temos orado e clamado, Deus não permita que espírito maligno nenhum desça sobre esse lugar. Deus derrube essas fortalezas em nome de Jesus. Senhor, opere no nosso meio. Irmãos, é tempo de nos levantarmos. As pessoas irreverentes, as pessoas que elas negam Jesus como Filho de Deus, elas vivem no engano. Elas vivem no engano. Irmãos, toda religião que não leva a Jesus e não leva a Deus é engano, é engodo, é mentira. As pessoas vivem enganadas. Elas acham que é verdade, é mentira. Elas estão sendo vulneráveis. E é tempo do povo de Deus se levantar e dizer: o Senhor Jesus, Ele tem poder. O Senhor derrotou toda a hoste do maligno. E nós profetizamos e nós oramos: Senhor, quebra toda essa obra do inimigo. Senhor, quebra toda a obra do inimigo. Deus, quebre toda a legalidade do inimigo. Senhor, a tua igreja não dá legalidade a Satanás. E a tua igreja coloca o sangue de Jesus. Irmãos, é ir lá para Atlântica, sabe para quê? Para cobrir aquele lugar com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O meu sonho era fazer do leme, lá da ponta do leme, lá na ponta do forte, um irmão do lado do outro. E aí toca a trombeta. Uma trombeta toca. Todo mundo levanta a mão. E todo mundo ora. E todo mundo profetiza. O sangue de Jesus está cobrindo esse lugar. O sangue de Jesus está cobrindo esse lugar. O sangue de Jesus. Aí depois a gente volta para cá. E a gente levanta a mão e a gente abençoa esse bairro. Deus abençoe o bairro Copacabana. Deus abençoe os moradores de Copacabana. Deus salve esse povo de Copacabana. Deus, que em cada lar de Copacabana conheça Jesus Cristo de Nazaré. Deus, que o Senhor Jesus seja o Senhor desse bairro. E todo mundo clamando ao Senhor nosso Deus. E o povão todo lá olhando e perguntando: o que vocês estão fazendo? E todo mundo louco. Vai ficar todo mundo que nem Jericó. O pessoal de Jericó ficou apavorado. O que esse povo está andando? Andando. Aí depois a gente vai dar um grito. Aí toca outra trombeta. 2 toques de trombeta. Aí todo mundo começa a gritar, a berrar. E aí todas as muralhas são quebradas. Em nome de Jesus. E aqueles céus se abrem. E o Senhor manda seus exércitos.
E na noite 31 de dezembro, aquele lugar é do Senhor Jesus. Aquela natureza pertence ao Senhor Jesus. Toda a obra de Satanás é desfeita e vidas ali serão convertidas. E muitos que virão para adorar Satanás serão tocados e transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Queridos, aqueles que são irreverentes, e nós temos um povo irreverente, e nós vivemos no meio de um povo irreverente, de um povo que nega Jesus como Filho de Deus, e nós precisamos orar e clamar. E se você está aqui nessa noite, e se você tem negado a Jesus, e se você tem sido irreverente, você está vulnerável nessa noite, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Natal é tempo de refletir algumas atitudes. Vimos 3, mas há uma outra atitude. Negaram Jesus como Salvador e crucificaram-no como um malfeitor. Irmãos, a gente às vezes lê os textos assim meio corridos e a gente não para imaginar o que foi a crucificação do Senhor, o que foi colocar em nosso Senhor naquela estaca, o lugar onde só malfeitores, da pior espécie. Não era malfeitor, não era malfeitor que era crucificado, era o pior malfeitor, era o pior dos piores malfeitores. Eles eram colocados lá na cruz. Irmãos, não dá para imaginar o que o nosso Salvador deve ter experimentado naquela hora, para Jesus ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor gritou lá naquela cruz. Irmãos, não dá para imaginar o que o nosso Salvador sofreu ali, por causa dessa atitude de incredulidade que continua se perpetrando através dos anos e através dos séculos. Aqueles que negam Jesus como Salvador, aqueles que continuam crucificando, quero dizer a você pode estar crucificando Jesus. Não foram apenas aqueles homens no passado que o crucificaram. Aqueles que nos dias de hoje continuam endurecendo o coração à mensagem do Evangelho, eles estão crucificando Jesus. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37. Esse texto, irmãos, mexe muito comigo. Esse texto me toca profundamente. A atitude de incredulidade. Olha o que diz o texto. Jesus sobe a um monte mais alto, e daquele lugar onde Jesus está mais alto, ele contempla a cidade de Jerusalém. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Atitude de incredulidade. Homens que endureceram o seu coração, homens que desprezaram o cuidado e o amor maravilhoso de Jesus, homens que desprezaram o apelo e o convite comovente do Senhor Jesus Cristo. Ah, Jerusalém, como eu quis, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos. Olha o como, a comparação que Jesus faz é uma comparação tão terna, tão carinhosa, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, com toda essa ternura, com todo esse carinho. Jerusalém. Mas eles endureceram o seu coração. Jesus está olhando para você nessa noite e está dizendo: filho. Jesus está dizendo o seu nome nessa noite: João, João. Maria, Maria, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos e a ti mesmo, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, porque você tem endurecido o seu coração. As pessoas têm endurecido o coração para Jesus. Irmãos, isso comove o coração da gente. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus tem chorado sobre você. Você tem feito Jesus chorar. Eu tenho olhado para você e tenho dito: quanto eu amo você. E você não está percebendo.
Você está desprezando o cuidado e o amor maravilhoso de Jesus. Você está desprezando o apelo e o convite comovente do Senhor Jesus. Ele está dizendo para você: eu quero colocar você debaixo das minhas asas, debaixo da minha proteção, mas vocês não quiseram. Queridos, a atitude de incredulidade é daqueles que fecham, não apenas endurecem, mas eles fecham o coração para o Evangelho de Jesus. Olha o exemplo lá em Atos 7, 51 a 54. É outro texto que deixa o coração da gente tão tocado. Olha o que diz a palavra. Estevão está morrendo, sendo apedrejado, porque ele pregou o Evangelho. E ele agora diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Sabe por que eles fizeram isso? O coração estava fechado, trancado para o Evangelho. Vocês sabem de uma coisa, queridos? Às vezes, quando as pessoas ouvem a mensagem, o coração começa a se fechar, o coração começa a ficar trancado. As pessoas começam a ser dominadas por um orgulho inquebrantável e diabólico. As pessoas, elas são resistentes ao convencimento do Espírito Santo de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que está fechando o coração do Senhor? O Senhor tem falado, o Senhor tem estado com você, mas você está fechando o coração. Você está negando Jesus, você está crucificando Jesus. Irmãos, as pessoas não têm noção do que elas fazem no mundo espiritual. Quando alguém nega Jesus como Salvador, ela está implicitamente crucificando o Senhor como um malfeitor. Não há como negá-lo como Salvador sem deixar de crucificá-lo como um malfeitor. É a incredulidade. Quanta gente incrédula, coração endurecido, coração fechado. Será que o seu coração está fechado para o Senhor? Você ouve a mensagem, mas você nunca abre esse coração. Você está trancando esse coração nessa noite. Peça ao Senhor: Jesus, abra meu coração. Jesus, arrebente esse coração. Jesus, quebra essas cadeias. Jesus, nessa noite, Senhor, haja no meu coração. Senhor, que todas essas fortalezas do meu coração, elas sejam quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Eu não quero mais ser um incrédulo, eu quero abrir o meu coração, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Negaram o Senhor, e porque negaram o Senhor, então o coração começou a endurecer, e o coração, quando endurece, ele começa a fechar, e quando ele fecha, ele se tranca, e a obra do Espírito Santo não nos atinge mais. Será que tem alguém aqui nessa noite? Coração duro. Será que tem alguém aqui nessa noite, coração fechado? Será que tem alguém aqui nessa noite dominado por esse orgulho, se achando o máximo, e você não sabe que quem está instigando esse orgulho? Você sabe quem é que instiga o orgulho na mente das pessoas? Você sabe quem é que instiga esse orgulho? É o inimigo, é o diabo. É o diabo que enche a pessoa de orgulho. O orgulho é uma forma de satanização. Porque assim como Deus é amor, Satanás é orgulho. Assim como Deus é a essência do amor, Satanás é a essência do orgulho. E Satanás fica andando, rondando, à procura de a quem ele pode inocular esse orgulho. Então ele encontra um rapazinho ou uma menininha metida, ele começa a inocular o orgulho. Ele começa a inocular o orgulho. E a pessoa se acha, ela se acha, é o metidão e a metidona. E ele não sabe que quem está inoculando isso no seu coração e na sua mente é o inimigo de nossas almas. Para quê? Para que o coração endureça
endureça, para que o coração se feche, para que o coração se tranque e aquela pessoa seja impermeável ao Espírito Santo de Deus e aquela vida se perca por toda a eternidade. Nós precisamos entender mais de gente. Nós precisamos entender mais de ser humano. Cada crente é um psicólogo não clínico, mas é um psicólogo espiritual. Existe isso? Psicólogo espiritual? Estou criando agora. Psicólogo espiritual. Não fez curso, mas estuda a Bíblia. Psicólogo espiritual. Nós precisamos ser psicólogos espirituais. Nós precisamos... A Bíblia diz que o crente no Senhor Jesus, ele decifra a todos, mas ninguém consegue nos decifrar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós podemos decifrar todos aqueles que estão ao nosso redor, mas ninguém consegue decifrar o que vai em nós, porque nós somos do Senhor e nós precisamos entender isto. Nós precisamos entender isso. Há pessoas que estão endurecendo o coração, fechando o coração, trancando o coração para o Senhor, e elas estão crucificando. Essas pessoas, se tivessem lá naquela época, elas levantariam o punho e elas diriam o quê? Crucificam. Crucificam. Aí a pessoa diz assim: eu nunca matei ninguém. Você é um homicida, porque você está matando Jesus. Está matando Jesus. As pessoas sem Jesus, as pessoas que não são convertidas a Jesus, elas são homicidas. Se elas estivessem lá naquela época, elas diriam: crucificam, crucificam. Isso é sério, queridos. Isso é sério. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos dê condição de levar essa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Será que tem alguém aqui de coração fechado, de coração endurecido? Natal, tempo de refletir algumas atitudes em relação ao Senhor Jesus Cristo. Se a sua atitude em relação a Jesus, se ela tem sido uma atitude de insensibilidade, se tem sido uma atitude de indiferença, uma atitude de irreverência, uma atitude de incredulidade, se você tem sido insensível, indiferente, irreverente, incrédulo em relação ao Senhor, arrependa-se, peça perdão. Convide Jesus agora a entrar no seu coração, a fazer morada em você. Nesse Natal, aceite Jesus, o presente de Deus para você. Eu tenho me perguntado, para que tudo isso que a gente faz? A gente, pessoal, olha, esse pessoal ensaia muito. Ensaiam demais. Não só nesta igreja, outras igrejas. Estava vendo a Igreja Central da Barra. A Igreja Central da Barra, ela vai fazer um alto de Natal, uma coisa de Natal, lá no Barra Music, não sei onde é, 6.500 pessoas eles vão fazer lá. Você já pensou uma produção para 6.500 pessoas? 6.500 pessoas eles vão fazer lá. Querem arrecadar as 40 toneladas de alimento. Cadê a irmã disse? A gente pode até pedir alguma coisa para nós também. Já que pedem para nós, a gente pede para os outros também, não tem problema nenhum. Até porque a Barra da Tijuca está um pouquinho mais rico que Copacabana. A gente está aqui, então Copacabana pede para a Barra, né? E então, mas as 40 mil. E eu fico perguntando, irmãos, coral da igreja, hoje cantou aqui na praça, mas tem cantado e vai continuar cantando ao longo desse mês, em tantos lugares, deslocamento, tanta coisa acontecendo. E a pergunta é, para quê? Para dar espetáculo? Para dar espetáculo? Para as pessoas levantarem e aplaudirem? E aplaudir o quê? Qual é a razão por isso? Qual é a razão por isso? A razão é para que nesse Natal as pessoas aceitem o melhor presente, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se assim não for, não valeu de nada, não serviu de coisa nenhuma, porque igreja não é casa de espetáculo, igreja é casa de oração. E na igreja a gente não vai assistir um espetáculo, mas a gente vai assistir a mensagem do Senhor. E ao final precisa fazer uma decisão, aceitar ou rejeitar. Queridos, nesse Natal, todos dão e recebem presentes. Mas o melhor presente é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Minha pergunta a você nessa noite: você já recebeu esse presente? Você já abriu o coração?
Você já recebeu o Senhor? Ou você tem sido insensível, irreverente, incrédulo, indiferente? Nesse Natal, aceite Jesus, o presente de Deus para você. O Senhor está aqui nessa noite e Ele quer oferecer esse presente para você. Você está me olhando dizendo assim: quanto custa, pastor? É de graça. É de graça, não custa nada. Quer dizer, é de graça, mas teve um preço. O preço foi a cruz do Calvário. Mas Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. E querido, nesse Natal, o melhor presente é o Senhor Jesus. Eu gosto da cena. Eu gosto muito desse período de Natal. Fim de ano eu não gosto, não. Eu não gosto de fim de ano, não. Se eu pudesse, eu pulava. Se eu pudesse, eu ia dormir dia 31. Eu ia dormir dia 31 às 9 horas e eu acordava dia. Eu não gosto de passagem de ano, não. Natal eu gosto, não. Eu gosto desse ambiente de Natal. Ambiente final de ano não gosto, não. Não gosto. Eu gosto do ambiente de Natal. A ceia de Natal é tão gostoso, aquela mesa. Mas olha, gente, o que torna tudo isso lindo e maravilhoso é que nós fazemos tudo isso para o Senhor Jesus. Fazemos tudo isso para Jesus. E que coisa linda, quando antes daquele momento de ceia, a gente se dá as mãos, a gente invoca o nome do Senhor, a gente recorda o nascimento dele e agradece a ele. Você sabe o que as pessoas fazem tudo com tanto carinho, com tanto gosto? Tanto carinho, tanto gosto. Vocês não estiveram aqui ontem? Hoje é domingo, né? Ontem foi sábado. Ontem, vocês estiveram aqui ontem, lá em cima, prepararam um almoço de Natal para as crianças. Nós tínhamos aqui cerca de 120, 140, só crianças, né? Irmãos, quando a gente subia lá, dá vontade de chorar. Perdia o apetite. Perdia-se o apetite. Quando a gente olhava aquilo lá, e aí eu disse para uma irmã, sabe qual é a bênção? É que isso foi preparado para Jesus comer. Você sabe o que é que eu fritei bolinho e bacalhau? Que eu fritei bolinho e bacalhau para Jesus. Eu estava lá fritando e a irmãzinha lá, a irmã de mames lá, dizia: pastor, sai daí, vai ficar cheio de gordura. Mas eu disse: cheirar a gordura para Jesus é uma bênção maravilhosa. Eu fritei bolinho para Jesus. É para Jesus, a gente faz para Jesus. Então quando você for fazer a ceia, quando você for colocar lá no forno aquele negócio todo, pensa assim: eu estou fazendo para Jesus. Jesus vai estar sentado lá na mesa e ele vai ser o primeiro e ele vai participar da nossa ceia. É Jesus que torna tudo diferente. É Jesus que traz bênçãos. É Jesus que traz o ambiente, o clima maravilhoso. E se você quer um ambiente diferente nesse Natal, aceite Jesus de Nazaré como seu Senhor e como seu Salvador. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça agora, a fechar os seus olhos. Onde você está? Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos. E eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidar você nesse instante, nessa noite, a entregar a sua vida a Jesus. Você ouviu a mensagem. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como tem sido o seu coração, mas você ouviu a mensagem. E se o Espírito de Deus tocou no seu coração, e se você gostaria agora de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, se você foi tocado nessa noite por tudo que o Senhor nos deu, se você foi tocado pelas músicas, pelos hinos, pelo ambiente, pela palavra, se Deus falou ao seu coração, e se você agora foi tocado pelo Espírito Santo, e você gostaria de dizer: Deus, eu recebo Jesus nessa noite. Se você gostaria de dizer: Deus, eu quero me entregar a Jesus. Eu reconheço que eu sou um pecador, uma pecadora. Eu reconheço isso. Eu não quero mais tomar as atitudes que eu tomei. Nessa noite eu quero tomar uma outra atitude, uma outra decisão. A decisão de crer, a decisão de aceitar, a decisão de receber o presente de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu entendi nessa noite que Jesus é um presente que foi dado por Deus e eu preciso recebê-lo. E nessa noite eu estou recebendo o presente de Deus. Se você deseja fazer isso agora, onde você está? De cabeça baixa, de olhos fechados. Faça uma oração comigo. Repita baixinho, no seu lugar.
as palavras que eu vou dizer, de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que o Senhor é o presente de Deus para a minha vida. Nessa noite, Jesus, eu não vou fechar a porta do meu coração. Eu não vou negar ao Senhor a estrebaria. Jesus, nessa noite, eu não vou trocar o berço pela manjedoura. Deus, nesta noite, eu não vou mais dizer que o Senhor não é filho de Deus. Senhor Jesus, nesta noite, o meu coração está se abrindo e eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Nesta noite, pela fé, eu confesso Jesus Cristo como Filho de Deus, Criador de todas as coisas, presente de Deus para a minha vida, e eu abro o meu coração e eu recebo agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Ninguém está olhando para você. Eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês oraram comigo? De todo o coração. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Na galeria tem mais alguém que orou comigo? Levante a mão bem alto. Bem alto para Jesus. Você está aceitando Jesus? Deus te abençoe, querido. Há mais alguém aqui embaixo que orou comigo nessa noite, entregando a sua vida ao Senhor Jesus? Levanta a sua mão bem alto. Levante a sua mão para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos todos ficar de pé, igreja. Eu quero orar. Eu quero orar com você. Que Deus abençoe. Após o culto, você que levantou sua mão, se você puder, eu queria convidar você a ir até aquela sala onde diz lá toque, ali ao seu lado esquerdo, ao meu lado direito, e ali haverá um grupo de irmãos que vai orar com você. Vá até lá e diga: olha, nessa noite eu orei, nessa noite eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Ah, querido, que Deus te abençoe, que essa decisão seja por toda a vida, e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. E Deus, nessa noite, a Tua palavra tem falado aos nossos corações. E nós queremos sair daqui, ó Deus, levando Jesus Cristo no nosso coração. Queremos fazer de Jesus Cristo o Senhor e o Salvador da nossa vida. Te louvamos por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que ouvimos, por tudo que recebemos. E peço agora que o Senhor abençoe estas mãos que se levantaram, mas também aqueles que não levantaram sua mão e oraram, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Abençoe esta vida que aqui está. Deus, derrama graça sobre ela agora. Senhor, supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Receba, querida, a graça do Senhor sobre a sua vida, e que o poder de Deus invada agora o seu coração, a sua alma, e que você seja lavada pelo sangue precioso do Senhor Jesus e seja uma nova criatura em Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Que todo o poder das trevas seja quebrado na sua vida, e que uma nova glória, a glória de Jesus, seja vista em você. Que Deus abençoe você, querido, você, querida, e que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos despeça com a sua graça santa e bendita. E Deus, te rogamos agora, nos livre de todo perigo, de todo mal. Senhor, nos livre de balas perdidas, nos livre de sequestros, saidinha de banco, trote no telefone. Deus, guarde os nossos queridos onde eles estiverem. Deus, que o Senhor quebre agora toda a obra do inimigo. Senhor, todo espírito de violência sobre esta cidade. Que, Senhor, esses espíritos sejam quebrados em nome do Senhor Jesus. Pai querido, se houver agora alguém em algum lugar dessa cidade, ó
Deus, engendrando, ó Deus querido, alguma coisa, algum roubo, algum sequestro, Senhor, que isso caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, se houver alguém agora planejando, se tivermos agora, Senhor, grupos, Pai, se tivermos quadrilhas nesse instante, em qualquer lugar, ó Deus, em qualquer região dessa cidade, e se estiverem ali planejando roubos, planejando assaltos, planejando sequestros, Senhor, confunda, em nome de Jesus, impeça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor quebre, que o Senhor, ó Deus, imploda tudo isso, para a glória do Teu nome. Deus querido, impeça mortes nessa nossa cidade, ó Deus querido, que o inimigo, ó Deus, não se manifeste, impeça toda a manifestação do diabo, ó Deus, que ele seja impossibilitado pela glória, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o poder do Teu sangue esteja sobre esse bairro Peixoto, sobre o bairro de Copacabana, ó Deus querido, que o sangue do Senhor esteja cobrindo a vida desse povo, que esse povo se arrependa, que esse povo volte para Deus, que esse povo pare de pecar, que esse povo, Senhor, se afaste do pecado e que eles se convertam ao Senhor. Deus, traga um clima favorável sobre essa cidade, ó Deus, um clima em que as pessoas se convertam, ó Deus, que toda a obra de Satanás, que todo o poder, que toda a influência do inimigo seja quebrada e que as pessoas, ó Deus, cedam e que as pessoas se quebrantem diante de Ti. Deus, traga um quebrantamento sobre essa cidade, é a nossa oração, no nome santo, no nome bendito, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor, amém. Os irmãos podem